Olá, vamos novamente aqui, através desse canal, passar as mensagens cristãs, as mensagens espíritas, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de todos aqueles que vieram antes de nós e que sabiam que nós iríamos passar por vários percalços, por vários dissabores, para que a gente chegue num estágio melhor, não é? Então, através dessa live hoje, porque a mensagem do Cristo não pode parar. Por mais que não possamos estar juntos, né? Por mais que nós não possamos estar usufruindo do calor humano de estar juntos, estudando, falando sobre a mensagem, mas estamos aqui pelos meios que hoje a vida nos traz. Então, o tema de hoje que a gente escolheu para poder conversar, refletir com vocês, é a educação. É um tema que eu gosto muito e que, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para analisar, ela está ligada com todo o nosso caminho evolutivo, todas aquelas pessoas que querem se melhorar, que querem estar mais perto de Deus, que querem de alguma forma melhorar o seu jeito de estar na vida, né? E dessa forma precisa lançar mão da educação. Que educação é essa? É a educação em todos os níveis, não só a educação espiritual, a educação moral, a educação intelectual, todas elas. Existe uma gama muito grande, um círculo muito grande em que nós atuamos na vida. E essa atuação, em cada atuação nossa, é necessário um cuidado, um olhar para que a gente dê os nossos passos de forma mais consciente, mais sábia, para que a gente possa colher os frutos que a gente quer, né? Porque o que a gente quer? A gente quer felicidade, a gente quer coisas boas. Então, para isso é necessário que plantemos hoje o que a gente quer colher amanhã. E aí isso me traz aqui para falar com vocês como Jesus nos ensinou, não é? Muitas coisas. O agir, ele veio para mostrar, não é? Vamos só lembrar aqui que Jesus veio para nos mostrar como é agir na vida, como é agir conforme o caminho do amor. Então, ele nos ensinou muita coisa através das parábolas. Por quê? Porque é mais fácil quando você consegue vislumbrar uma história e consegue se colocar dentro dessa história como um personagem, você aprende melhor, fixa melhor na cabeça, né? E aí ele nos ensinou quantas e quantas vezes a gente lembra das parábolas que ele colocou, as parábolas do filho pródigo, a parábola do semeador. Então, são formas que ele nos educou. E aí, trazendo para as questões atuais, né? Em tempos de muita informação, e a gente tem muita informação, e isso não quer dizer que a gente tem muita educação, né? Mas nós temos muitas informações, e no meio dessas informações, principalmente as que advêm por meios de internet, muitas vezes elas desinformam, né? Elas trazem o quê? A nossa realidade de hoje está trazendo muita informação que nos estão causando medo, né? A gente fica inseguro, traz um medo, traz uma insegurança, e tudo isso, com o passar do tempo, vai gerando, às vezes, até uma irritação. Se a gente for parar para pensar, na primeira semana em que se foi, de fato,
né, oficializado a quarentena, a primeira semana ficou todo mundo naquela solidariedade, no bem comum, aquela vontade, né, de fazer melhor. E aí depois o tempo foi passando, né, a gente vai acessando as coisas internas, as nossas questões internas, a gente vai laborando com a nossa família, estando mais próximos deles, e aí a gente vai encontrando ali muito mais desafios, né? E esses desafios, como é que a gente pode transpô-los, não é? Se a gente não parar para analisar, não olhar, por que eu estou sentindo isso, né? Por que eu estou implicando com determinada coisa? Se a gente não parar para pensar e para analisar sobre isso, para chegar numa resposta, a gente não consegue transpor. E fica ali naquele primeiro estágio, que é de culpar o outro, que é de ficar chateado, de ficar com raiva, né? Então, nesses tempos agora é necessário que a gente tenha, acima de tudo, discernimento, que a gente tenha foco, para que a gente possa saber qual é o real sentido de tudo isso que a gente vive. Qual o real sentido? Qual o real sentido do que está acontecendo no mundo? Qual o real sentido de eu ter que ficar em casa? Então, é necessário buscar o fundo, a raiz da questão. Essa raiz a gente só consegue buscar quando a gente se compromete com algo muito maior, que é a educação do ser. Quando a gente se compromete em educar a nossa alma, em educar o nosso ser, a gente consegue ter esse hábito de analisar, de avaliar cada ação que a gente pratica, não é? E aí tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? Há um tempo atrás se veiculou, se notificou, se noticiou que o sarampo estava de volta, que a paralisia infantil estava de volta, algumas doenças, vejam vocês, até a sífilis, né, já estava aí de volta. E aí há que se perguntar, por quê? Né? Por que isso está de volta? Porque faltou o quê? A grosso modo, analisando de forma geral, faltou o quê? Uma profundidade, uma constância nas práticas que nós tínhamos adotados para a prevenção de tudo isso. Esquecemos, em algum momento nós esquecemos as práticas usuais, as práticas essenciais, de tomar os cuidados com o nosso corpo, porque não só o espírito precisa de cuidado, não só a mente, mas o corpo também. E aí se relaxou na higiene, se relaxou não só na higiene do corpo, mas na higiene muitas vezes do local que a gente mora, dos arredores, né? Então, essa postura de esquecer, né? De deixar para depois o cuidado com o que nos cerca, o cuidado com o nosso corpo, acaba adoecendo. Adoece o corpo e adoece, inclusive, o local onde nós estamos, não é? E aí, diante de tanta propaganda que houve, a gente ainda via terrenos baldios, ainda havia lixos acumulados. Isso é o quê? Né? Não foi trabalhada uma educação interna de cada um, de fazer a sua parte. Por isso que a educação é importante. A educação é uma prática diária de fazer melhor, de educar-se moralmente, de educar-se no falar, no pensar. Então é uma prática diária, né? E é claro que ninguém aqui está 100% educado. Todos nós ainda temos muitas deficiências, mas o importante é que a gente perceba que a gente precisa fazer esse caminho, não é? E aí, se a educação aperfeiçoa, ela vai refinando o nosso olhar, não é? E desse refinamento do nosso olhar, a gente consegue perceber muita coisa em que a gente pode mudar. Eu estava aqui pensando
né, fazendo uma analogia para que a gente possa entender melhor, é como Deus, um grande pedagogo. Deus é um grande pedagogo, né, visto por esse olhar, e a terra uma grande escola. E nós estamos aqui para aprender, para que o nosso espírito seja educado. Então, quando a gente renasce, né, através de uma reencarnação, já vem com uma ficha toda programada, né? Claro que tem as suas alterações, dependendo das nossas escolhas, porque o livre-arbítrio existe, né? Então, é formulado para nós que tenhamos, né, os desafios necessários para educar o nosso ser. E aí, comparando com a escola, toda criança entra pelo maternal, jardim 1, jardim 2, ensino fundamental, até chegar na universidade, ou mais. Esse caminho todo, ele passa por quê? Ele passa por dissabores, ele passa por grandes desafios, tem disciplina que ele não vai gostar, tem disciplina que ele tem muita dificuldade, né? Quem aqui nunca teve dificuldade em uma disciplina na sua vida escolar, né? Tem disciplina que passa arrastando e que parece que é mais pesada, e tem disciplina que é fácil, que é maravilha, e assim se vai vivendo a vida escolar, né? Porque a grande meta é chegar numa universidade, né? Para muitos. E aqui na nossa vida, qual é a grande meta? Na nossa vida cotidiana, qual é a grande meta? A nossa grande meta, ao que parece, é sermos felizes, né? É termos aquela consciência tranquila, aquela felicidade em que a gente consegue ter aqui dentro, aquela felicidade em que a gente não precise de algo externo, né, para que a gente se sinta feliz, mas aquela felicidade que está aqui dentro. Por mais dificuldades que passemos, por mais pessoas difíceis que atravessem o nosso caminho, mas a gente tem aquela chama aquecida, que é a felicidade. Então, essa felicidade, ela é conquistada porque a gente tem algo lá dentro, que é a centelha divina. Então, necessário se faz, não é? Necessário se faz que nós analisemos tudo aquilo que nos chega. E isso só é possível quando se tem um olhar mais apurado, mais educado. Por isso que é importante que, além da fé, nós possamos também ir em busca de estudar mesmo. Estudar as mensagens de Cristo, estudar as obras que estão aí. Hoje já se tem tantos recursos, inclusive livros, onde a gente pode ouvir, sem precisar ler. Aqueles que têm dificuldade de leitura pode ouvir. Isso nos traz uma consciência de fé raciocinada, né? E isso é o que o Espiritismo, é a grande proposta do Espiritismo, né? A educação moral, a educação do ser, a educação do espírito. Essa é a principal, eu diria que é o principal objetivo, a principal função do Espiritismo, é trabalhar a educação do ser, né? Então, quando a gente está aqui nessa empreitada, dessa caminhada, dessa vida, a gente vai galgando estágios, né? Quando a gente chega aqui, a gente está no jardim 1, no maternal, e aí à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo aqueles desafios, né, grandes, e aí vamos percebendo, né? Bom, aqui tem uma dificuldade. E na maioria das vezes, o que acontece quando a gente se depara com as dificuldades da vida? O que acontece? A gente se lamenta, né? Muitas vezes nós nos lamentamos e aí ficamos pensando: por que isso está na minha vida? Por que essa pessoa me trava a vida? Por que determinada coisa acontece comigo? Por que não com fulano e sim comigo? Tudo comigo dá errado. Esse tipo de pensamento é o pensamento de quem ainda está
num estágio de educação infantil, né? Ainda está lá na consciência infantil. Porque aí a pessoa, quando ela tem uma consciência maior da sua responsabilidade consigo mesmo, da sua autorresponsabilidade, ela para e pensa: o que em mim está fazendo com que determinada situação aconteça comigo? Por que aquela pessoa está agindo dessa forma comigo? Por que essa situação sempre acontece comigo, né? Então, isso é um convite. Essas perguntas são perguntas chaves, que são um convite, que é um convite para que a gente reflita qual a nossa parte de responsabilidade em cada ação que acontece na nossa vida. Isso é um estágio já para uma consciência mais adulta, né? E assim a gente vai caminhando. Tem coisas, se a gente for perceber, que é mais difícil, né? Nós temos uma dificuldade maior de lidar. Por exemplo, tem gente que tem uma dificuldade muito grande de lidar, digamos assim, com crianças ou com animais, né? Tem muita dificuldade em lidar com isso. E como isso é uma fraqueza dela, é como se fosse uma disciplina que ela tem muita dificuldade de aprender, mas na vida cotidiana é o quê? É uma carência que ela trouxe, é uma dificuldade que ela tem. E para o ser evoluir de uma forma mais completa, se deve então se desenvolver de forma completa. Em alguns aspectos, nós já somos desenvolvidos, em outros, não. Então, cada aspecto nosso que não é bem desenvolvido é aquela área que a gente precisa de reforço. Igual numa escola em que tem disciplina que a gente não consegue se virar, a gente não consegue entender sozinho, a gente vai precisar de reforço além da escola. Dessa mesma forma, na vida da gente também, nós vamos precisar de um reforço maior para lidar com determinadas situações que para nós é muito difícil. E aí, a gente tem que utilizar os recursos necessários para lidar com cada situação. Porque enquanto a gente não entender a função de cada coisa na nossa vida, a função de cada pessoa, de cada ação que nos acontece, enquanto nós não entendermos isso, aquela situação sempre vai voltar. De formas diferentes, mas ela sempre estará ali. Sabe por quê? Porque é naquele aspecto que nós precisamos ser educados. E a vida ela é muito sábia, ela nos educa dessa forma. Então, aquela área que nós estamos muito deficitária é a área que a gente está analfabeto. E a gente precisa se alfabetizar naquilo que nós estamos fragilizados. Mas a gente precisa se alfabetizar nisso. A gente precisa avançar de nível. Para quê? Para que a gente possa ser um espírito mais evoluído. E dessa forma galgarmos, né, degraus maiores, que é o nosso grande objetivo aqui na Terra, não é? Independente da religião que for, todo mundo quer ir para um lugar melhor. Todo mundo quer se sentir melhor. Então, o nosso objetivo é isso, né? Então, quando a gente fala que a educação é uma porta para a evolução, é porque ela é a chave que vai nos trazer consciência para entendermos cada coisa que nos acontece. Um exemplo aqui, teve um estudo que foi elaborado, inclusive saiu uma dessas matérias do Fantástico, que, como eu falei no início do vídeo, algumas doenças voltaram. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a deixar de se vacinar, acharam que a vacina não era importante. E aí foram investigar por quê, descobriram vários vídeos na internet
em que dizia dos malefícios das vacinas. O que a vacina trazia de mal para o organismo físico da pessoa. E aí muitas pessoas ouviram aqueles vídeos, que são muitos, acreditaram e assim foram deixando de tomar as vacinas. E aí as doenças voltaram. Eu não vou aqui dizer que quem lá divulgou, falou e provou por A mais B que as vacinas eram maléficas para o organismo e tal. Eu não vou dizer aqui, não vou discutir o mérito da questão, se é errado ou não. Mas cada comunidade, cada grupo de pessoas traz uma crença, né? E a crença de quem estava divulgando aquilo era que fazia mal, mas substituía, né? Não tomava a vacina, mas usava outros recursos, né? Tem uma determinada linha religiosa aí que eles não tomam vacina, mas eles substituem a vacina pela transmutação, pela transfusão de energia que eles fazem uns com os outros. Então há algo aí que substitui, né? Algumas pessoas que são naturalistas e não querem tal, mas eles usam algo que substitui. Então é preciso saber da informação inteira para poder aplicar na vida, né? O nosso grande defeito é pegar as informações como partes, pega as partes das informações, né? Pega as partes dela e usa como verdade, porque nos chega e a gente acaba acreditando, né? Então hoje o nosso grande desafio é buscar a raiz de toda informação, buscar a verdade, de onde ela veio, quem passou, com que intuito isso está sendo divulgado, qual é o objetivo de tal informação estar sendo divulgada. Quando a gente entende o real motivo de cada situação, quando a gente entende o real motivo de cada coisa estar sendo veiculada, a gente consegue dar um passo mais à frente, né? Porque nos traz essa consciência. Então alguém, quando se dedica a averiguar, se dedica a estudar, ela está trilhando o caminho da educação, né? Porque quando você faz uso de informações que vão abrir a tua consciência, você deu um passo muito grande nessa tua vida, na tua encarnação, né? Porque não tira a venda, é como se a gente tivesse uma venda nos olhos e com a educação, com o estudo, ela se abre. Então, por isso que a educação é uma porta para a evolução, né? Porque através dela a gente consegue enxergar mais longe, consegue enxergar, inclusive, a verdade. Eu vou terminar aqui a nossa explanação de hoje com um trecho do Livro dos Espíritos, né? Que tem lá na questão 917, que diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Convenientemente entendida, né? Não é aquela educação em que só é decorada, aquilo que você aprende só para decorar, mas aquela que entra no ser, em que você entende todos os aspectos, né, do que está sendo ali falado e estudado. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, aliás, eu vou refazer aqui a questão que está lá no Livro dos Espíritos. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Isso aqui faz parte da questão 917 do Livro dos Espíritos, quando ele coloca a importância da educação na nossa vida. Então, eu mesmo sou
uma prova viva, né, disso. Por quê? Eu não tinha qualquer afinidade com tecnologias, gravação de vídeos, nada. Mas devido a esse momento que estamos vivendo, o trabalho agora, as reuniões são via online, Skype, né? E a gente tem que aprender e aí vai vencendo os desafios. Esse vídeo que eu tô gravando, nunca antes eu gravei um vídeo. Esse é o primeiro. E graças a Deus está sendo num lugar assim, num ambiente assim, para um objetivo nobre, né? Que é falar sobre a mensagem espírita. Então, gente, eu só tenho a agradecer por essa presença, por esse momento de estar aqui partilhando com vocês, de estar aprendendo novas coisas também, porque eu tenho aprendido muito dentro da doutrina espírita, conversando com todos vocês que partilham também quando a gente está junto presencialmente, usando esse recurso, essa tecnologia que até um tempo atrás eu não tinha afinidade, mas eu tomei como um desafio, né? Não é para fazer, então eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou aprender porque eu consigo, e a vida da gente é assim, desafio, a gente segue e toca. Então eu só tenho a agradecer na noite de hoje, pedir a Jesus que esteja sempre conosco, que nesse momento em que nós estamos atravessando essa fase difícil, nós possamos ter consciência, nós possamos buscar fundo o que realmente nos importa nesse momento, o que realmente é importante para o nosso bem comum, para o bem comum das pessoas que vivem conosco. Que a gente busque o real objetivo das situações que hoje nos apresentam, que hoje nos são apresentadas. Que tipo de aprendizagem eu posso ter com essa pessoa que hoje vive comigo? Que tipo de aprendizagem eu posso ter com essa situação que ora se apresenta? Então é importante que nesse momento nós tenhamos essa consciência e que só Jesus, os nossos guias espirituais, os nossos mentores espirituais, com a ajuda deles, nós possamos dar esse passo, mais esse passo rumo à nossa evolução. Nós possamos ter a consciência de que somos eternos, que somos filhos de Deus e que dessa forma nós vamos conseguir sim sair das dificuldades que nós nos encontramos, porque o nosso grande objetivo é a felicidade. Muito obrigada pela presença de todos, obrigada pela oportunidade, obrigada ao nosso Mestre Jesus, o nosso Mestre de amor. Que assim seja.